Olá, meus amigos e minhas amigas, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Nosso projeto Tesouros da Vida de hoje vai trazer em seu capítulo 8º a palavra, para refletirmos sobre essa força criadora das nossas relações sociais. E queríamos começar trazendo a figura de João, o evangelista, que em seu capítulo 6º, versículos 66 a 69, deixou registrada a seguinte mensagem, depois que Jesus se disse o pão da vida, onde muitos dos fariseus daquela época se escandalizaram e muitos dos seus discípulos também se afastaram. Então diz João que Jesus volta-se aos seus 12 discípulos num círculo íntimo e pergunta: vós também vos afastareis de mim? E é Simão Pedro a trazer a palavra da reflexão do dia de hoje para nós. Senhor, para onde iremos? Vós tendes palavras de vida eterna, sois o Filho de Deus vivo. E essa expressão de Simão Pedro nos leva a uma reflexão profunda, oportuna, porque nós temos a palavra como força criadora, como uma força que impulsiona as nossas relações sociais, seja ela falada, escrita ou mesmo gestual através das libras. Mas será que nós compreendemos a força que temos como instrumento das relações sociais? Será que compreendemos que muitas vezes as dores que causamos são frutos de uma palavra impensada? Ou às vezes as edificações que construímos são palavras muito bem dosadas? Então, nesse sentido, nós compreendemos com Simão Pedro, ao dizer que Jesus tem palavras de vida eterna, é que o Cristo traz a verdade. Mas não aquela verdade que fere, que constrange. Porque analisando a vida do Cristo, que é o nosso guia e modelo, nós nunca vemos Jesus ferindo a quem quer que seja. Nem mesmo aqueles que foram seus algozes, tendo sido esclarecidos, foram feridos, porque a palavra do Cristo era dosada com o amor. Então aqui nós temos, na lição do Cristo, um duplo equilíbrio, uma dupla condição, uma dupla balança, para trazer para o caminho do meio. Nem aquele farisaísmo que enjoa, aquelas palavras tão adocicadas que trazem o verbo da sedução, nem por outro lado aquele sal que amarga, aquela verdade tão fria que fere, porque às vezes gostamos de dizer a verdade, esquecendo que muitas vezes essa verdade vai ferir aquele que ouve, vai gerar comoção, vai gerar um ambiente triste, vai gerar tanta desordem na nossa caminhada. Então é sempre o caminho do meio, porque afinal tudo que nos cerca, basta olharmos a natureza, conduz para o ponto do equilíbrio e o espírito caminha para o equilíbrio igualmente. Então precisamos entender que além de nossa palavra ter força criadora, além de buscarmos o caminho do meio, não sermos nem o açúcar demais, nem o sal demais, precisamos lembrar com Albino Teixeira que as nossas palavras são a consequência do nosso próprio autorretrato. Me digas o que falas, que eu te direis quem és. O que nós estamos falando está gerando uma imagem do que somos na mente das pessoas. Então, se somos daqueles que apenas tecem palavrões, palavras de baixo calão, a maledicência, a calúnia, a injúria ou tantos outros verbos que só geram negativismo e a propagação das trevas e do mal, nós estamos sendo avaliados nessa condição. Porque Jesus também havia dito, precedendo ao próprio Albino Teixeira, que a boca fala do que está cheio o coração. Começa no nosso interior o que verdadeiramente somos. E ainda que as nossas palavras sejam travestidas de uma doçura equilibrada, em verdade o nosso íntimo está ali, como podridão e rapina. É a palavra, então, dosada ao que verdadeiramente somos, dosada ao nosso exemplo, porque árvores boas não podem dar maus frutos, nem árvores más podem dar bons frutos. É o nosso exemplo que vai refletir na palavra aquilo que somos. O exemplo arrasta multidões e a palavra, em equilíbrio, além de ser força criadora, ela edifica. Então pensemos sobre isso. Pensemos na nossa condição de sermos instrumento de auxílio aos irmãos necessitados ou sermos aqueles que criam
a inimizade, a infelicidade e depois termos o constrangimento de reparar aquilo que construímos. Nós vamos concluir, como sempre gostamos de fazer, trazendo aqui a mensagem do nosso irmão Emmanuel, esse benfeitor, no livro Doutrina e Escola, capítulo 7, a embalagem verbal. Vamos pensar com o Emmanuel sobre o equilíbrio necessário na nossa fala, para não sermos daqueles que encaminham multidões para o erro e depois sermos daqueles que terão séculos e séculos de reparação necessária. Nota: com que revestes o que escreves ou falas? Aspereza no verbo cria mais aspereza. Sarcasmo na palavra gera obscenidade. Muita gente adoece da emoção maltratada. Nem doçura demais, nem crônico azedume. O conselho só vale na embalagem que mostra. Vejamos que Emmanuel nos chama aqui para a reflexão de como devemos agir. A palavra é instrumento divino que nos é dado como um sentido de construção social. Ao longo dos milênios nós estamos aperfeiçoando. Mas será que hoje nós temos escrito o que é bom? Temos falado o que é melhor, o que eleva, o que sublima? Será que temos usado inclusive os nossos gestos para somar? Ou temos sido daqueles que dividem? É a reflexão de hoje. Que Deus, então, nos leve ao caminho sempre oportuno do bem, que tenhamos o livre-arbítrio voltado para o bem e que sejamos daqueles bem-aventurados que fazem o bem para colhermos o bem oportunamente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.